Olá, queridos companheiros, bom vê-los aqui no canal, sejam bem-vindos. Nós vamos falando hoje sobre a atual situação do Irã, onde nós estamos vendo uma guerra acontecendo e por detrás disso tudo, como sempre, existe um objetivo. E nós temos informações a respeito que, logicamente, nós vamos compartilhar com vocês para, de repente, você também começar a entender um pouco melhor das estratégias geopolíticas que estão acontecendo atualmente no mundo. Mesmo já na década de 1970, houve discussões sobre uma nova ordem econômica internacional. Estrategistas americanos viam isso como uma ameaça. Quer dizer, há 50 e poucos anos atrás, já haviam intenções sobre uma nova ordem econômica internacional. Em 1974-75, o Instituto Hudson discutiu estratégias militares para potencialmente desestabilizar o Irã e dividi-lo em linhas étnicas. Por exemplo, explorando as minorias do Balchistão, curda, tajique e o Azerbaijão. Essas linhas de fratura étnicas tinham como objetivo servir como ferramentas para formar regimes clientes favoráveis aos Estados Unidos. E a mesma situação nós estamos vendo hoje. Há poucos dias atrás, o presidente Donald Trump disse que ele pode se imaginar que o regime do Irã vai cair. Vocês estão percebendo, né? Em 2003, o general Wesley Clark declarou que o Irã era o sétimo e último país de uma série de nações, incluindo Iraque, Síria, Líbano, Líbia, Somália e Sudão, que os Estados Unidos precisariam controlar para dominar o Oriente Médio. Há mais de 20 anos atrás. Hoje, a política externa dos Estados Unidos visa impedir que os países se libertem do controle de Washington por meio da desdolarização. Os países BRICS e outros buscam o objetivo de uma ordem multipolar, mas as políticas de Trump buscam reverter essa tendência, ameaçando outros países com caos econômico caso se aproximem da China e da Rússia. Gente, eu não sou a favor da China, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, só quero tentar esclarecer o que está acontecendo. Não estou agredindo Donald Trump, não estou só para vocês tentarem ver essa visão das coisas, né? O que de repente a gente não até agora ainda não entendeu, mas de repente através disso agora cai uma fichinha de não, isso também pode ser, né? Tá entendendo? O Irã é um elo geopolítico fundamental nesse processo, tanto para a iniciativa Cinturão e Rota da China, quanto para o acesso da Rússia ao sul através do Mar Cáspio. Um regime pró-Estados Unidos em Teherã cortaria o corredor entre o leste asiático e a Europa, mirando os planos da China e representando uma ameaça estratégica à Rússia. O controle sobre o petróleo do Oriente Médio continua sendo fundamental para os Estados Unidos. Ele não apenas possibilita redes econômicas, mas também sustenta a diplomacia
do dólar, forçando países como a Arábia Saudita a investir seus lucros do petróleo em títulos americanos. Essa dependência torna os países da OPEC vulneráveis à chantagem, semelhante à expropriação de 300 bilhões de dólares em reservas cambiais russas pelo Ocidente em 2022. Como resultado, muitos países relutam em se aliar abertamente ao Irã ou à Palestina. Pois, a gente percebe, como eu já disse em muitos outros vídeos para mim, nossos aqui, que o Império Americano não vai deixar acontecer. Eles vão saber usar a sua força, o seu poder, para tentar se salvar dessa possível grande transformação mundial, né, internacional. Estrategistas americanos veem a China como uma ameaça existencial, não apenas por sua força econômica, mas porque seu socialismo industrial oferece a outros países um modelo que possibilita soberania, independência econômica e controle nacional. De acordo com essa lógica, qualquer país que busque romper com a ordem centrada nos Estados Unidos é considerado um inimigo. Isso explica a guerra por procuração na Ucrânia, bem como a atual guerra contra o Irã. A motivação por trás do ataque ao Irã não tem nada a ver com o programa nuclear, mas sim com a intenção de manter a hegemonia do dólar e o controle unipolar dos Estados Unidos. Os neoconservadores articulam abertamente o interesse dos Estados Unidos na mudança de regime no Irã. Não em favor da democracia, mas potencialmente por meio de promoção de forças afiliadas ao ISIS ou à Al-Qaeda, como as apoiadas na Síria. Um Irã fragmentado, dividido em oligarquias clientelistas etnicamente definidas, permitirá aos Estados Unidos obter o controle total do petróleo do Oriente Médio. Não esquecendo também do gás. Um instrumento de poder econômico que tem sido central para os Estados Unidos há mais de um século. Esse controle também permite que os países da OPEC financiem a economia americana. Mas o Irã não é apenas um polo energético, é também um elo logístico crucial entre a China e a Europa. Uma mudança do regime em Teherã bloqueará a nova rota da seda da China e pressionaria a Rússia pelo sul. Para os neoconservadores, o Irã é, portanto, um pivô geopolítico para a manutenção da hegemonia americana. Nesse contexto, a ameaça de Trump aos moradores de Teherã de evacuarem sua cidade deve ser vista como uma tentativa de atiçar tensões internas e provocar revoltas étnicas. Comentei também num dos nossos vídeos que eu estava achando que talvez eles vão tentar procurar que o povo vai às ruas. E é bem isso que aqui também, nesse texto que eu estou passando para vocês, também se diz, né? Semelhante à esperança de fragmentar a Rússia e a China em linhas étnicas. É a esperança de uma nova ordem internacional sob a liderança dos Estados Unidos. Ironicamente, essas tentativas levam ao enfraquecimento dos Estados Unidos ao ameaçar o caos econômico
levam outros países a buscar alternativas. Pois é, isso que a gente também pode observar. Essa política divide o mundo e leva a uma ruptura irreversível com a ordem centrada nos Estados Unidos. O gigantesco orçamento militar de Trump, impulsionado pelo desejo de uma cúpula de ferro para os Estados Unidos, não reconhece que as defesas aéreas israelenses foram penetradas por mísseis iranianos, apesar de sua tecnologia ultrapassada. O objetivo do Irã é enfraquecer as defesas de Israel antes que um grande ataque aconteça. Teherã já havia provado que poderia facilmente atingir bases americanas. Se tudo isso vai acontecer, claro que ninguém vai saber, né? Mas, pelo que a gente pôde observar até agora, tem algo a ver. O orçamento militar atual dos Estados Unidos é ainda maior do que o declarado oficialmente. Além do orçamento oficial, as entregas de armas a aliados como Israel, Ucrânia, Coreia do Sul e Japão são financiados indiretamente por meio de ajuda externa. Uma forma oculta de apoiar o complexo militar industrial. A ONU, por sua vez, permanece ineficaz. Potências com poder de veto, como Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, bloqueiam revoluções contra a agressão americana. Instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a IEA, há muito se tornaram instrumentos do domínio ocidental. Controle das armas nucleares, né, no caso. O ataque com mísseis de 21 de junho não foi o fim da agenda dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas foi um passo simbólico. Trump provavelmente foi avisado pelo Pentágono de que em uma guerra aberta com o Irã era invencível. Então, ele ensinou tudo na mídia como uma vitória. Aparentemente, o Irã também havia concordado com essa farsa e designado certos locais para uma troca diplomática. Na realidade, foi uma manobra de relações públicas. Israel então ofereceu um cessar-fogo se o Irã também cumprisse. Mas o Irã exige retaliação por assassinatos e ataques direcionados a civis. Os países estão se afastando da esfera dos Estados Unidos, diplomática, econômica e militarmente. Os Estados Unidos ameaçam consolidar seu império na tentativa de fazê-lo e podem até perdê-lo no processo. Pelo menos é uma observação que nós hoje trouxemos para vocês. Se vocês concordam, não sei. Se vocês têm, de repente, outras opiniões, vejam o momento de forma totalmente diferente, então faz o seguinte: coloca aqui um comentário debaixo desse vídeo. Agradeço pela sua participação, também por compartilhar os nossos vídeos e lembrando vocês, se vocês querem, uma vez, também conhecer a nossa vida cotidiana, nossos passeios, passa lá no Instagram, no canal Caio Alemão 1. Lá vocês vão encontrar vídeos e fotos que a EFE colocou e lá vocês vão acompanhar a gente um pouco diferente. Forte abraço, meus amigos. Até no próximo vídeo.